Malta, antes de começar, não esqueças de deixar aquele like e subscrever o canal se gostam de vídeos como este e, claro, de passar na Prozis e usar o código ZUGATV para 10% de desconto. Vamos ao vídeo. Reparem que a maior parte, ou a quase totalidade das pessoas que aparecem nestas imagens, não serão franceses de raiz. A maior parte são imigrantes do norte da África ou islâmicos. É uma perfeita barbaridade o que aqui se fez. Lembro que o Paris Saint-Germain ganhou pela primeira vez na história o título de Liga dos Campeões. Devia ser um momento de festa, um momento de união, mas como sabemos, quer haja, quer vitória, quer derrotas, em França é sempre catalisador para estes momentos de destruição total. E desculpa-me a minha franqueza e a razão pela qual, pois há determinados votos, há determinados partidos e ninguém quer encarar isto de frente. E isto de frente é a França dos dias atuais. É isto. São pessoas que não se revêem absolutamente nada com o ser francês, com o sentir francês, com as raízes francesas, nada. Isto são bandidos. Nem sequer com o futebol. Nem com o futebol, nem nada querem saber. A maior parte das... um aproveitamento nestes momentos de festa para estragar. Se eu que estou a comentar, a maior parte das bandeiras que aparecem, e nós vamos ver mais imagens, as bandeiras que aparecem nas costas, a maior parte eram da Palestina. Em grande número enormíssimo de Marrocos. Portanto, muitas do Egito. Não há uma bandeira de França. Tem que se perceber se há uma invasão à Europa, se há uma substituição do povo europeu. Tem que se falar disto a sério, porque a França, como nação, acabou. Isto custa muito dizer-se, fica mal nas televisões, há agendas e ideologias. Isto é a realidade. E se calhar tentem perceber, eu não vou falar de política nacional, porque é que os portugueses imigrantes em França votaram de determinada forma. Se calhar não são racistas, se calhar não querem... nas legislativas nacionais, os imigrantes que votaram nas nossas legislativas. Porque moram lá, e eu conheço muitos, e estão fartos disto. Como conheço muitos franceses e muitos idosos franceses, com quem estive em Marrocos das várias vezes que fui a Marrocos, e estão a fugir de França porque não conseguem viver em França. E eu volto para terminar. Não há segurança, não há paz, não há liberdade, Janete, que é o problema daqui. Nós vamos fazendo boas reportagens no NAU, excelentes reportagens, serviço público. Isto que acontece em França, estamos a ver agora. Isto é, todos os dias. Estes grupos, estes gangues, mais de 80%, e números enormíssimos, já não são franceses. Eles, indiferentes, estiveram a tentar assaltar a Bastilha. Há imagens, tentaram assaltar e a destruir tudo. As igrejas, nenhuma igreja passou incólume, mas depois não se passa porque parece mal. Parece sempre mal. Mas isto já não são minorias, isto aqui não é sociedade, isto aqui é quarto mundo que está na nossa Europa. E eu volto e depois o que acontece em Paris, um dia acontece em Lisboa, que já vai acontecendo, e nós estamos a desvalorizar, a banalizar, correu mal a segurança. Não correu mal a segurança, o que correu mal é expliquem como é que isto é possível no coração da Europa. Isto é que eu gostava que alguém me explicasse, e quem são os responsáveis. Os responsáveis nós sabemos quem são, políticos. Bom, então aqui Irineu Teixeira deu o seu comentário, não é? Aquilo que aconteceu em Paris após a vitória do Paris Saint-Germain, não é? Da Liga dos Campeões, a destruição, roubos, enfim, foi uma confusão total e infelizmente até houve feridos e inclusive também mortos, infelizmente, e uma confusão total, absolutamente um caos total. Malta, o vídeo vai já continuar, mas antes disso, subscrevam o canal. 71% de vocês não estão subscritos e ajuda mesmo muito se puderem subscrevam e vamos continuar o vídeo. E ele, pronto, fez aqui o seu comentário a relatar aquilo que estava a acontecer na França, em Paris, e também depois a sua visão, não é, de porque é que isto está a acontecer e pronto, e deu a sua opinião. O que é que acontece? Ele agora, eu não sei quando é que ele fez este comentário, ok, eu não tenho aqui a data, mas isto foi há pouco tempo, relativamente pouco tempo, portanto há uns dias. Bom, e depois eu não sei o que é que aconteceu, melhor, eu vou dar a minha opinião depois de reagirmos a este segundo vídeo aqui. Vamos ver e eu comento depois. Na qualidade que aqui me traz, que é de comentador de serviço de programas. Nesse contexto, ao abordar os graves incidentes ocorridos em Paris, na sequência da celebração do título do Paris Saint-Germain, que conquistou o título inédito, que conquistou a Liga dos Campeões,
tristemente resultaram em mortos, em feridos e acentuada destruição urbana. Fiz uma análise das tensões sociais que atravessam atualmente a sociedade francesa, com especial enfoque nas dificuldades de integração e nas políticas de imigração. Reconheço, no entanto, que as palavras por mim utilizadas foram descontextualizadas na forma como as transmiti, podendo criar uma ideia generalizada ou de generalização de comportamentos a grupos inteiros. Não era obviamente esse o objetivo, que consequentemente poderá ter criado a convicção errada de um juízo de valor absoluto sobre comunidades imigrantes. Não há culpas coletivas, as generalizações são sempre excessivas e injustas. Quero deixar claro que não foi, em momento algum, minha intenção promover qualquer tipo de discurso de ódio, intolerância ou exclusão. Fiz e procurei fazer, como sempre, uma apreciação crítica sobre fenómenos sociais que são complexos, com base em dados públicos e factos noticiados, orientado pela factualidade, pela integridade e pelo compromisso com o esclarecimento de todos vós, o cidadão. Reconheço, contudo, já na ética nos ouve, que não o fiz, quiçá, com o equilíbrio e a responsabilidade que este espaço, que é mediático, o exige. A liberdade de expressão e de opinião que eu tanto prezo, que defendo de forma intransigente e inabalável, não pode jamais descurar a responsabilidade de quem comunica em meios públicos, que é o meu caso. Bom, então, ele depois vem passar uns dias e faz este comentário. E a pergunta é porquê? Será que ele disse assim alguma coisa tão grave no primeiro comentário? Eu acho que não. Ele estava primeiro a falar sobre aquilo que aconteceu, que são factos, e depois adicionou também o seu comentário e a sua visão, a sua opinião sobre os factos que estão a acontecer. Eu concordo com a visão dele, concordo com a opinião dele. Há outras pessoas que podem discordar, podem ter outra visão, mas eu não acho que ele fez nada de mal para vir aqui se desculpar e ler algo que foi claramente escrito pelo advogado ou algo do género, para não ter problemas, se calhar com receio ou de ser despedido, ou então de problemas legais. E eu acho que isto é um reflexo de onde nós estamos neste momento, que é as pessoas têm medo de dar as suas opiniões, com medo de cancelamento, despedimento ou até prisão. Isto está a acontecer em Portugal. Já está a acontecer noutros países europeus e infelizmente está a acontecer em Portugal. E o Irineu, repara, ele no primeiro vídeo, ele diz, pois as pessoas não querem falar porque fica mal e tudo mais, e no segundo está a fazer o quê? Está literalmente a dizer aquilo que no primeiro falou mal. Porque eu concordo com esta visão que o Irineu está a dizer, que é, as pessoas têm medo, têm receio, e aqui vê-se claramente, aconteceu qualquer coisa, fora dos ecrãs, por trás das câmaras, não é? Da televisão. Não estou a dizer que foi a NAU, não estou a dizer que foi o grupo da Cofina, não estou a dizer que foram eles necessariamente, pode ter sido uma questão legal, pode ter sido uma questão, enfim, não sei, pode ter sido várias questões, não é? Mas isso só mostra onde estamos, onde as pessoas não podem ter a sua visão do mundo, não podem ter a sua opinião, e até baseada em factos, ou seja, nós olhamos para a realidade e depois é assim, lá está, atenção, vai haver sempre pessoas, e isto é tal coisa, por isso é que é tão importante a liberdade de expressão, e por isso é que é tão importante as pessoas poderem conversar e termos opiniões diferentes. Isso é positivo, isso não é uma coisa má, isso é uma coisa boa. Às vezes nós estamos a falar com uma pessoa que tem uma visão do mundo completamente diferente da nossa, não é? E dizemos, pá, como é que ele vê o mundo assim? Mas ele tem direito a ter a sua visão do mundo. Ele pode estar completamente errado, objetivamente falando. Ok, mas por vezes tu também vais estar completamente errado. E é através do diálogo que nós conseguimos chegar à verdade. É através de nós conversarmos uns com os outros. A partir do momento em que nós cancelamos, prendemos quem discorda de nós, é aí que as coisas começam a não funcionar como deve ser. Porquê? Porque basicamente depois estamos todos a falar com pessoas que concordamos, não falamos com ninguém que discorde de nós, e estamos numa bolha completamente, e quando utilizamos o aparelho estatal para prender os oponentes, ou neste caso os oponentes seriam pessoas com uma opinião oposta à nossa, então estamos numa ditadura completamente, temos um Estado autoritário, totalitário, que prende quem discorda das suas
opiniões. E isso é completamente, enfim, é muito triste. É muito triste e não podemos deixar que isso aconteça. Porque, malta, é o seguinte, nós temos de conseguir conversar uns com os outros. Nós aqui no Zuga, isto é verdade, eu falo com vários criadores de conteúdo e é muito difícil trazer pessoas que discordam de nós. Ou seja, neste caso em específico, é mais difícil conseguir ter pessoas de esquerda do que pessoas de direita, ou seja, a malta direita basicamente, pronto, não tem assim, é tranquilo, e podem dizer, bom, mas é tranquilo a malta direita porque vocês são de direita e então, pronto, concordam e é mais fácil, ok? Mas a verdade é que eu diria que é muito mais fácil uma pessoa de direita ir a uma plataforma de esquerda do que o contrário. O que nós precisamos fazer é conseguir fazer estas pontes. É isso mesmo. Nós queremos conversar com as pessoas que pensam diferente de nós. Para depois nós tentarmos perceber, ok, tu pensas assim, mas porquê é que tu pensas assim? É isto. Por acaso é interessante que, não sei se vocês viram o podcast, foi um dos últimos podcasts, não o último mesmo, do Miguel Milhão, que ele recebeu o Pedro on the Road. E lá, acho que mesmo no início do podcast ou algo do género, o Pedro on the Road diz que não queria, que não sabia se queria ir ao podcast quando recebeu o convite, portanto diz que não sabia, porque o Miguel Milhão tinha recebido lá pessoas que ele discordava absolutamente, e ele deu os nomes do Afonso Gonçalves e também do Mário Machado, e isso fez-me, e depois pronto, ele elaborou mais e tudo mais, mas essa visão é uma visão que eu acho que não tem, na minha visão, não faz muito sentido. Porque repara, não é por eu convidar alguém ao meu podcast que eu concordo com essa pessoa. Eu posso concordar em muitas coisas com a pessoa, ou posso discordar em tudo. Eu acho que o mais interessante quando nós convidamos alguém para um podcast, e o Miguel faz isso muito bem, é tentar compreender a visão do mundo da pessoa que ele tem à frente dele. Claro que às vezes são podcasts mais com um tema específico e tudo mais, mas há vários que é para ele sentar a pessoa, não é? E diz, olha, então mas porquê é que tu pensas assim? E já pensaste nisto? E já pensaste naquilo? Eu acho que é super interessante. Pronto, há pessoas que acham que a partir do momento que nós convidamos alguém, por exemplo, até foi uma crítica que nós tivemos também aqui no X, de também malta de esquerda, neste caso, de termos também, por exemplo, já recebi também o Afonso Gonçalves. Como assim? Vocês estão com pessoas que dizem isto das mulheres e que não sei o quê e tudo mais? E é do género. Faz mais sentido tu conversares com as pessoas para tentar compreender a visão do mundo deles. É porque vocês, malta, não se enganem. Se vocês não concordam com as opiniões de alguém e querem silenciá-las, aquilo que vai acontecer é que essas pessoas, se vocês acham que são radicais e têm ideias perigosas e tudo mais, vão se radicalizar ainda mais. Porque tu estás a metê-las num canto a dizer cala-te, não é? E o que é que acontece? O quê? Querem-nos cancelar, querem-nos calar, estão a marginalizar-nos da sociedade, não é? Ou seja, ainda é pior. O que é melhor? Diálogo, conversa. Mas porquê é que pensas assim? Olha, já viste este ângulo? Olha, e deste? Olha, não é? É o melhor. E pronto, malta, basicamente é isto. Se gostaram deste vídeo, deixem aqui o like, subscrevam o canal. E pronto, deixem nos comentários também a vossa opinião. E estão aqui a aparecer mais vídeos no ecrã. Portanto, se gostaram deste vídeo, pode ser que também gostem de um desses. E é isso, malta. Fiquem bem e até a próxima.